Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e toda a sua família. Eu sou o pastor Romualdo Costa e estou aqui mais uma vez para trazer uma meditação breve ao seu coração. Breve, assim, no modo de dizer, às vezes a gente passa um pouquinho dos 15 minutos, mas eu sei que se você assiste é porque você quer aprender um pouco mais da palavra, beber ou comer mais da palavra, que é o nosso alimento diário. Amém? Hoje é um pouco mais cedo, porque eu acabei de chegar do aeroporto, fui deixar meus pais no aeroporto e por isso tive um pouco de tempo a mais para fazer o devocional. Mas hoje nós vamos ler o Salmo 20. O Salmo 20 é um salmo real, um salmo de entronização de reis. Ele faz parte de uma categoria chamada Salmo de Louvor Descritivo, que é também um salmo didático, que é um hino também de louvor. São vários grupos que estão aqui acoplados nestes tipos de salmo, mas ele é um salmo real, ele faz parte de uma liturgia de entronizamento, entronização, melhor dizendo, de reis. E este salmo, esse tipo de salmo, ele não fala a Deus, mas ele fala de Deus, Ele fala de Deus, ele descreve a grandeza de Deus através da sua criação, através da natureza, através da salvação, ou fala da salvação de Deus para com a pessoa que está escrevendo ou a pessoa de quem o escritor está escrevendo. Então, abra seu coração nesse momento para que você possa entender um pouco mais deste salmo, e não somente isso, mas que o Espírito Santo fale ao teu coração, assim como falou ao meu. Eu gostaria de pensar com você nessa manhã sobre líderes que por quem eu oro, ou irmãos em Cristo pelos quais eu oro, Depois eu vou bolar um título melhor, mas é sobre isso que nós vamos falar. Líderes pelos quais eu oro, ou irmãos para os quais ou para quem eu coloco a minha oração. Salmo 20 diz assim: que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Senhor de Jacó, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que o seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha, que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Esta é uma oração maravilhosa de alguém que está conclamando, rogando a Deus, entendendo o quanto Deus abençoou o rei, entendendo o quanto Yahvé desceu a sua mão poderosa de bênçãos sobre a vida de um ungido do Senhor. Mas, para os nossos dias, eu estive meditando e pensando como um salmo desse se aplica à minha vida e à sua vida. E o Espírito Santo falou ao meu coração que é um desejo que todo cristão deveria ter pelo seu líder, pelo seu pastor ou por um irmão querido. É o desejo que o salmista tem, é um desejo de oração. Ele ora para que o seu rei se dê bem. Ele ora para que o seu rei seja abençoado. Se você notar dos versos 1 aos versos 4, você vai ver que as orações começam com que o Senhor lhe responda.
O verso 2, que ele lhe envie socorro. O verso 3, que ele se lembre das suas ofertas. O 4, que Deus lhe conceda, não é? O 5 também ele acaba dizendo na parte B, que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Isso são orações, isso são desejos de um coração de alguém que deseja o bem ao seu líder, que deseja o bem ao seu rei. No nosso caso, que deseja o bem e as bênçãos do Senhor para a vida do seu líder, ou para a vida do seu irmão, para aquele que você anda, que caminha junto. Que tal nesta hora, neste dia, você começar a orar pelo seu líder, orar pelo seu pastor, pelo seu discipulador, orar pelo seu irmão de fé, de caminhada, e você começar a orar ao Senhor dizendo que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o Senhor lhe envie socorro do seu santuário, que Ele te sustente, que o Senhor se lembre das suas ofertas, que o Senhor lhe conceda o que o teu coração almeja e realize tudo que você planejou, e que o Senhor satisfaça todos os desejos do seu coração. Isso são orações fiéis, legítimas, daqueles que amam seus líderes. Talvez a vontade do Senhor para o seu coração hoje é que você seja mais grato e comece a orar pedindo a Deus as bênçãos dos céus para a vida do seu pastor, do seu discipulador, do seu irmão em Cristo que caminha junto com você. O verso 5 é tão bonito porque ele fala: certamente celebraremos com júbilo a vitória. Em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Aqui este salmista, este irmão, ele quer já pensar num futuro de celebração. Ele fala: celebraremos com júbilo a sua vitória. Ele deseja antes as bênçãos de Deus sobre a vida do seu ungido, do seu rei, do seu líder, do seu pastor, do seu irmão em Cristo. E não somente deseja essas bênçãos, mas ele já planeja uma festa. Nós vamos celebrar juntos. Irmãos, como é bom termos perto de nós pessoas que não somente choram conosco, mas pessoas que se alegram junto conosco. Pessoas que estão junto conosco, se alegrando no dia da nossa vitória, porque ele inicia falando no verso 1 que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, mas no 5 ele fala: celebraremos com júbilo a sua vitória. Não são pessoas apenas que oram por você, mas são pessoas que, quando Deus responde a oração, elas estão junto com você para reconhecer a grandeza de Deus e celebrar junto com você a sua vitória. Faça isso com seu pastor, faça isso com seu discipulador, com seu líder, faça isso com seu irmão em Cristo. Celebre as vitórias, sejam elas pequenas ou sejam elas grandes. Celebrem, fiquem juntos. É isso que o Senhor quer para a nossa vida. Do verso 7 ao 9, ele declara que uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos, mas ele fala: nós não. Nós confiamos e invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. Tem gente que fala: olha, você está ruim, mas vai melhorar. Você é novo, você vai trabalhar, você vai conseguir chegar lá. E um dia você vai conseguir chegar através da sua força, através do seu talento, através daquilo. Até que falam assim, deixam Deus na passividade, naquilo que Deus te deu. Você vai conseguir. Não. O salmista aqui faz questão de dizer: uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. E ele faz questão de dizer no verso 8: eles se prostram e caem. Eles quem? Esses que confiam na força do seu braço, nos seus cavalos. Eles falam: eles se prostram e caem. Nós, porém, nós não nos prostramos. Ele diz assim: nós nos levantaremos. Nós nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Então, ele declara em quem nós confiamos. Talvez o liderado, a pessoa em que nós estamos liderando, ou melhor dizendo, talvez o pastor que está te liderando, ele deve ser um pastor que declara que é o Senhor quem te coloca de pé, não é a força do seu braço. Talvez o teu discipulador, o teu líder mais direto,
Talvez o irmão que está junto contigo, ele é aquele irmão que declara: a nossa força vem do Senhor. Eu não vou confiar naquilo que Deus me deu como talento, não, eu vou confiar na força do Senhor. Nós invocaremos o nome do nosso Senhor, nosso Deus. É Ele quem vai nos manter de pé, e assim Ele vai me ouvir nas tribulações, e assim um dia nós celebraremos juntos. Amados, a vontade do Senhor para a nossa vida é reconhecermos os pastores, líderes, discipuladores, irmãos em Cristo, que Ele colocou em nossa vida, e que assim nós possamos orar uns pelos outros, e não somente nos períodos de tribulação, mas estarmos juntos quando for a hora de celebrar, quando for a hora de fazer um churrasco e dizer assim: estamos assando essa carne, estamos comendo aqui um cuscuz, seja lá o que for, nem que seja um copo d'água aqui no Mato Grosso do Sul, um tereré, nós vamos celebrar, porque um dia na tribulação nós estávamos orando, mas agora Deus nos deu vitória, porque nós não estávamos confiando na força do nosso braço nem no nosso talento, nós estávamos confiando e invocando o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha uma sexta-feira abençoada na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, um abraço.